Olá, queridos, a paz do Senhor. Esperar os irmãos entrando e vou cumprimentando os que já estão ativos comigo nesta live. Deus abençoe o irmão Marcos. Muito obrigado, querido. Deus abençoe sua vida. Agradecido pela estima, viu? Mandarlan Silva. Deus abençoe você. Queridos, você pode ir falando de onde você é. O William, Deus abençoe, irmão William. Irmão Josenildo, acabou de entrar para a nossa live. Irmão Pastor Rodrigo Leite. Bom dia, pastor. Deus abençoe sua vida. Já quero pedir vocês para compartilhar esta live para podermos alcançar o máximo de pessoas possível, para que as mesmas possam ser abençoados ou abençoadas, né? Como nós seremos nesta live, tá bom? São Paulo, Mogi das Cruzes, que bênção, meu querido, que bênção. São Paulo conectado conosco, glória a Deus. Sem ser nessa semana, na outra semana estarei em São Paulo, ministrando no grande congresso da MUPADESB, Congresso Geral da Mocidade, em São Bernardo do Campo. Deus abençoe a vida de vocês. Já está quase na hora de nós iniciarmos a nossa live. Esperar um número mais considerável de irmãos que estão entrando. Nós avisamos ontem que nós teríamos de volta a nossa live. Estou fazendo essa live um dia sim, um dia não, devido aos compromissos ministeriais. Deus abençoe, irmão Danilo. O meu dia é bem corrido, então eu passo quase que o dia inteiro orando, preparando mensagens e também resolvendo os problemas do cotidiano, né? Problemas do diário surge, tem que ser sanados da família. Irmão Danilo, Deus abençoe sua vida. Obrigado por nos acompanhar. Quero convidar vocês para poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Parece que nós temos ainda apenas 3 pessoas fixas nesta live. A última live nós alcançamos 20 pessoas, já tá bom, né? Já tá ótimo. Não sei se o nível da divulgação está baixo, mas ou se é o horário mesmo, né? É um horário que poucas pessoas provavelmente podem acompanhar. Algumas levantam para trabalhar, outras chegam cansadas, pegam o serviço um pouco mais tarde, e outras é porque não sabe do acontecimento desta live. Mas é um propósito que Deus colocou no meu coração. Queridos, se nós queremos algo de Deus, nós temos que nos posicionar para isso. Na verdade, tudo dele nós queremos, né? E pouco nós fazemos. Então é um sacrifício, é um preço a se pagar. Você quer um reconhecimento, quer ser honrado por Deus, então faça o que ninguém faz. Amém, irmão Danilo? Faça o que ninguém faz. Canta quando ninguém está cantando, ora quando ninguém está orando, pregue quando ninguém quer pregar, consagre quando ninguém quer consagrar. Alisson Pereira, Deus abençoe sua vida, querido. Deus abençoe sua vida. Pois bem, querido, Deus deu nosso momento de começar a nossa live. Então nós iremos iniciar a nossa live matutina.
Irmão Léo, Deus abençoe sua vida, querido. Firme conectado conosco aí, né? Pois bem, queridos, eu sou o pastor Tiago Nonato. Esta é a nossa live matutina com o momento Produzindo do Reino, com o tema Os 7 Desertos que a nação de Israel passou antes de chegar na terra de Canaã. Na última live nós falamos sobre o deserto de Refidim e anteriormente nós estávamos falando do deserto de Sim. A nação de Israel teve que se levantar, sair do deserto de Sim e ir para o deserto de Refidim. E eu vou fazer um breve resumo aqui, porque nós não terminamos o deserto de Refidim, nós vamos terminá-lo agora, mas eu vou recapitular para quem perdeu, não teve a possibilidade, amém, irmã Juliana? Juliene, né? Irmã Marques, não teve a oportunidade de acompanhar na íntegra, então eu vou fazer um breve resumo do que nós falamos na live anterior, para que você fique assíduo, tá? Os próximos direcionamentos do que vem. Pastor Paulo Franca, Deus abençoe. Pois bem, no deserto de Refidim, nós falamos aprendemos algumas lições que o texto deixa claro para nós. A primeira coisa aqui é o significado do nome Refidim. Provavelmente não é uma afirmação no original, mas provavelmente a expressão Refidim no original significa lugar de descanso. Só que na verdade você vai perceber que é um paradoxo concernente à expressão lugar de descanso, exatamente pelo fato de que quando a nação de Israel chega ali, eles não encontram um ambiente para descanso. Eles estão marchando, estão caminhando, eles estão com sede, estão exaustos. E obviamente a visão, na verdade, é chegar ali no próximo deserto, nós vamos descansar, nós teremos tudo ao nosso favor, mas quando eles chegam lá, eles não têm água para poder beber, eles têm apenas uma imensa rocha, amém? Irmão Wellerson, eles têm apenas uma rocha na frente deles, sem recurso de água e sem recurso de pão. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui, ou aprendemos algumas coisas, irmão Albert. E o que nós aprendemos aqui, a primeira lição é: na multidão dos murmuradores, você não murmura, você clama. Quando eles chegaram no deserto de Refidim e observaram que não tinha pão e não tinha água, a Bíblia diz que o povo começou a murmurar, no versículo de número 3, tá? Só que a Bíblia nos informa no versículo de número 4 que enquanto o povo murmurava, Moisés clamou. A primeira lição que nós aprendemos aqui, a paz de Cristo, querido. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que no deserto da murmuração, no deserto dos murmuradores, você não murmura, você clama, ok? Por quê? Porque em segundo lugar, que nós aprendemos, Deus não dá direção para ninguém no meio da murmuração. Deus não direciona ninguém no meio da murmuração. Se você está diante de uma adversidade, de uma dificuldade, de uma provação no meio do deserto, não murmure ou não fica no meio dos murmuradores. Porque se você ficar no meio dos murmuradores, você não terá uma direção de Deus. Enquanto o povo murmurava e Moisés clamava, versículo de número 5, o Senhor deu uma direção para Moisés, mas para Deus direcionar a Moisés, o que é que Deus fez? A primeira coisa que Deus fez, versículo 5, então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, sai do meio dos murmuradores. Então, para você ter uma direção de Deus, no meio do deserto, no meio das dificuldades, setor 7, te aguardando. Amém, querida? Obrigado, Deus abençoe, irmão Marcos.
Então, para você ter uma direção da parte de Deus no meio do deserto, você precisa de sair do meio dos murmuradores. Por que tem muita gente perecendo no meio do deserto? Por que tem pessoas que você encontra com ela diariamente, todos os dias? Irmã Juliane, todos os dias, Juliana, né? Não, Juliane mesmo. Todos os dias você encontra com ela e você pergunta com ela como estão as coisas. Ele sempre diz para você, irmão que prova, irmão que luta. Pode ter certeza que essa pessoa, ela é um agressivo sinal de alguém que vive murmurando. Quem vive murmurando, ele não tem uma direção, ok? Deus não ouve murmuração, Deus ouve clamor. Guarda isso. Deus não ouve murmuração, Deus ouve clamor. Segundo lugar, você vai perceber que, em terceiro lugar, né, o que nós aprendemos no deserto de Refidim, a primeira parte, é que quando Deus responde e te dá a direção, escute isso. Se Deus te respondeu, Deus tirou você do meio da murmuração, Deus mandou, Deus deu ordem, sai do meio dos murmuradores, saia do meio da murmuração. Quando Deus te chamar do meio dos murmuradores para te dar uma direção, quando Deus te dá uma direção, aprenda isso. O Senhor te dará ordem para selecionar quem irá com você para presenciar o milagre. Está tudo no texto, ok? Deus irá te dar uma direção, irmã Cíntia, irmão Pereira. Deus irá te dar uma direção, e quando Deus te dar essa direção, Ele vai te dar uma ordem para selecionar quem irá com você para participar do milagre, ok? Versículo de número 5, tá? Parte D do versículo, parte D. Toma contigo algum dos anciãos, vou repetir, toma contigo algum dos anciãos, não anciões, toma contigo algum dos anciãos. Observe bem que quando Deus, irmão Luiz, deu a ordem para Moisés separar quem vai participar com ele do milagre, olha quem Deus mandou Moisés separar. Separa contigo um dos anciãos, irmão Jader. Separa contigo uns dos anciãos. Por quê? Ancião fala de maturidade. Ancião fala de estrutura. Ancião fala de conselheiro. O Senhor está dizendo para Moisés, Moisés, caminha com gente madura. Moisés, caminha com gente que tem estrutura. Moisés, caminha com alguém que te aconselha. Moisés, não leva contigo para ver o milagre, moleque, menino, gente que não tem estrutura, gente que não tem capacidade de suportar as provações. Leva com você quem tem maturidade. Selecione. Tome cuidado com quem você caminha, irmão, com quem você anda. Por que Deus deu ordem para Moisés separar os anciões? Simples. Simples. É porque Deus vai fazer, ou Deus não vai fazer nenhuma novidade do que Ele faz. Simples. Deus não vai fazer nenhuma novidade. Ou seja, Deus não vai fazer algo miraculoso. Deus vai fazer algo de costumeiro. Deus vai usar algo na vida de Moisés costumeiro. Como assim? Observe isso aqui. Toma na sua mão a mesma vara. Toma na sua mão a mesma vara. Por que Deus está falando para ele levar pessoas maduras? Porque se Moisés leva menino, se Moisés leva uma geração Nutella, eles iriam dizer, Moisés, mas de novo, a mesma vara? Será que vai dar certo? Será que essa mesma vara aí que tu estendeu lá, Deus mandou você levantar esse cajado para o mar vermelho se abrir? Será que vai dar certo? Não tem que inovar não, Moisés. Tenta por outro meio, tenta por outro caminho. Você está entendendo? Escute isso aqui. O Senhor mandou ele levar a mesma vara com que ele feristes, com que ele levantasse lá perante o mar vermelho. Então o que nós aprendemos aqui, o método é o mesmo, não há inovação. O método é o mesmo e não há inovação. O problema da minha geração é que ela está tentando inovar. O problema da minha geração
que elas estão tentando colocar a glória de Deus em cima da carruagem de bois. E Deus não precisa de inovação para operar. E Deus não precisa de inovação para fazer. Nós estamos cheios de encantadores em cima dos nossos altares. Nós estamos cheios de adivinhadores em cima dos nossos altares. Tá? E Deus não precisa de inovar para operar o milagre. Deus não precisa de inovar para fazer o milagre. Eu não preciso de fixar aqui o meu Pix na tela e dizer para os irmãos que cada depósito que você fazer vai ser uma revelação que Deus vai entregar. O que eu preciso é de abrir a Bíblia Sagrada e pregar, e profetizar, e ministrar sobre a vida de alguém. Porque da minha vida quem cuida é Deus. Se Deus quiser levantar alguém para me abençoar, glória a Deus. Que o nome de Deus seja glorificado. Mas para mim quem vende profecia, quem vende milagre não passa de um falso profeta. A minha geração está atrás de inovação, está entrando para dentro de uma barca furada, irmão. É por isso que nós estamos vivendo um tempo, nós estamos vivendo momentos que tudo ficou normal. Tudo pode. A geração de não julgueis. Tudo pode em cima dos púlpitos hoje da igreja, tudo pode em cima dos altares. Hoje tem cultos ecumênicos. Trabalhos ecumênicos, uma mistura do mundo com a igreja. É o homem buscando inovação. Existem púlpitos de igreja que você não sabe se você está numa boate ou se você está dentro da igreja. O povo está voltando à era judaizante. Nunca se viu tanta indulgência. Se confia mais no copo de água, se confia mais na rola consagrada, se confia mais no vale do sal, se confia mais em uma rama de oliveira lá de Israel do que no nome de Jesus. Jesus não precisa de inovação. Jesus não trabalha com mágica, Jesus trabalha com milagre, Jesus trabalha com poder. Terceiro lugar, o que nós aprendemos aqui é: o método vai dar certo. Por quê, pastor? E nós falamos, o método vai dar certo porque o método não mudou, o método era o mesmo. Deus usou o que estava na mão de Moisés, de novo a vara. O método é o mesmo. Pastor, se o método é o mesmo, então por que vai dar certo? Vai dar certo porque no versículo de número 6, olha o que o Senhor diz para Moisés: eis que eu estarei ali, diante de você, e por cima da rocha. O método vai dar certo, ainda que seja simples, porque Deus está na frente e por cima da rocha. O povo questiona porque não tem água para beber. Eles têm uma rocha enorme na sua frente, chamada de Merimbá. Aquela rocha que está diante da frente deles, obviamente, na visão deles não é uma solução. É um problema, é uma pedra que até está no meio do caminho, que não pode fazer nada. Aí alguém está olhando e está dizendo: Moisés, nós temos na nossa frente um problema e não temos uma solução. Mas o Senhor falou com Moisés: fica tranquilo, sai do meio do povo, separa os anciãos com você, gente madura, e pode ficar tranquilo que eu estarei na sua frente em cima da rocha. Irmão, pode ir tranquilo, Deus está na frente. Vai no método simples, Deus está na frente. Não precisa de inovar, Deus está na frente. Confia, Deus está na frente. Eu aprendo duas coisas, ok? O Senhor está dizendo para Moisés: olhe para frente e olhe para cima. Olhe para frente e olhe para cima. E jamais olhe para trás, porque atrás estão os murmuradores. Olhe para frente e olhe para cima, porque estou na sua frente e em cima do problema. Estou na tua frente e em cima do problema. Pode ficar tranquilo, vai dar certo. Vai na palavra, vai pela oração. O método é simples, mas vai dar certo. Eu utilizei como espinha dorsal para a interpretação deste texto Filipenses capítulo 3, versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam
Eu avanço para as que estão na minha frente, tá? Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim. Ele está dizendo, eu estou olhando para a frente. Eu olho para o alvo. O alvo é quem? Jesus. Jesus está onde? Nos céus. Deus está onde? Nos céus. Ao mesmo tempo ele está comigo aqui, mas ele está nos céus. Na interpretação desse texto, dentro de uma interpretação hermenêutica, ele está dizendo, meu alvo é o céu, meu alvo é Cristo. Eu estou olhando para a frente e estou olhando para os céus. Não olhe para trás, porque atrás tem murmuradores. Tem alguém apontando o dedo e está dizendo, o método é simples demais. Inova. O método é simples demais. Inventa. Você não precisa de inventar. Não muda o método, irmão. Fica na palavra. Não muda o método. Continua na oração. Não muda o método. Continua na simplicidade. Se Deus quiser te levantar no ministério da palavra, não inova. Se Deus quiser te levantar no ministério da adoração, do louvor, não inova. Se Deus quiser te levantar no ministério da coreografia, não inova. Se Deus quer te levantar no ministério da profecia, não inova. O método é simples. O segredo é quem está na sua frente. Amém, meu amigo Roberto? O segredo é quem está na frente. Queridos, dado a esse breve resumo, nós paramos aqui. Nós paramos nesse ponto. O método vai dar certo porque Deus está na frente. Versículo de número 6. O deserto de Refidim é um deserto ao qual a nação de Israel passou um período de tempo ali. Então eu falei apenas da primeira lição que nós aprendemos no deserto de Refidim. Agora nós iremos falar sobre a segunda lição que nós aprendemos no deserto de Refidim. A segunda lição que nós aprendemos no deserto do descanso, que para mim é paradoxal. Para nós continuarmos aqui, eu vou fazer a leitura do versículo de número 8 do capítulo 17. Se você quiser acompanhar, pegue caneta e papel, vá anotando, irmão Jucinei, porque Deus tem uma palavra para nós aqui agora. Ou Deus estará continuando, a falar conosco agora. Eu vou ler o versículo de número 7 para nós finalizarmos aqui e pôr para o versículo de número 8. E chamou o nome daquele lugar Massa e Merimbá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós? Meu amigo pastor, reverendo pastor Paulo França, um excelente teólogo e professor, muito obrigado pela sua presença. Vaguinho acabou de entrar também, Deus abençoe, Vaguinho. É um prazer tê-lo comigo nessa live. Deilson também, Deus abençoe vocês. Queridos, observe bem que aqui está a conclusão do problema. Moisés utilizou o mesmo método, tocou na rocha e a rocha saiu água. Mesmo no meio da murmuração, Deus levanta alguém, direciona alguém e faz um milagre. Deus não está abençoando os murmuradores por causa da murmuração. Deus está abençoando os murmuradores por causa do clamor de Moisés. Você entendeu o que Deus está falando? Deus está abençoando a sua família. Amém, querida? Deus abençoe sua vida, viu, irmã Marcos? Depois vá lá no meu YouTube. Eu vou salvar essa live e essa mensagem estará salva lá no meu YouTube. Pastor Tiago Nonato Oficial. Tá bom? Deus abençoe. Preste bem atenção nisso. Deus está te abençoando, abençoando a sua família, a sua casa, não é por causa dos murmuradores da sua família. Deus está abençoando a sua casa, Deus está abençoando a sua família, é por causa de você, porque Deus sabe que quando todo mundo está murmurando, todo mundo está desesperado dentro da sua casa, desesperado dentro do seu lar, é você que clama. No meio desse monte de murmuradores, Deus ouve um clamor, e é por isso que Ele está abençoando a sua casa.
A Bíblia Sagrada vai nos dizer que por causa do clamor de Moisés, Deus falou com Moisés: toque agora na rocha e dela vai sair água. Assim que Moisés tocou na rocha, o texto sagrado diz que a água jorrou. A nação de Israel agora está matando a sua sede. A nação de Israel agora bebeu água. A nação de Israel agora está pronta para descansar. Mas você vai perceber comigo no texto que de fato não há tempo de descansar. Versículo de número 8. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Vou utilizar a expressão Refidim no original. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel no lugar do descanso. Então veio Ameleque e pelejou contra Israel no lugar do descanso. Parou para perceber que eles terminaram de beber água e a Bíblia diz que Ameleque veio. Queridos, a nação de Israel agora está correndo um grande perigo, porque a nação de Israel tem um inimigo poderoso, um inimigo sanguinário e um inimigo com vingança guardada no coração. Os amalequitas, eles são oriundos da genealogia de Esaú. Eles são oriundos da prole de Esaú. E vocês sabem melhor do que eu que Esaú, meu amigo pastor Cláudio Calais, que Esaú passou a odiar o seu irmão, o perdoou, mas ele passou a odiar o seu irmão por causa da bênção da primogenitura que ele mesmo desprezou. E desprezando ele a bênção da primogenitura, minha esposa também acabou de entrar, Fabiana, ele desprezando a bênção da primogenitura, a Bíblia Sagrada diz que agora quem recebe esta bênção é o seu irmão por nome de Jacó. Jacó vai embora, passa anos na terra de Labão, depois retorna, passa o val de Jaboque, ele é tocado por um anjo na sua coxa, na sua juntura, e quando ele chega perante o seu irmão, a perdão, eles apaziguam ali. Só que, obviamente, Esaú deixa na mente do povo que todas as bênçãos que a nação de Israel ou que Jacó receber, de fato foi roubado. É isso que é a visão de Esaú. Não é dele, não pertence a ele. Então nós temos aqui um inimigo sagaz, porque ele já vem carregando ao longo da história, né, esse entendimento de que a nação de Israel não pode usufruir de nenhuma bênção daquelas regiões ou da terra de Canaã, porque pertence a Esaú. Então você vai perceber comigo no texto que a Bíblia vai dizer que Amaleque, obviamente descendente ou neto da descendência aí de Esaú, ele vem e peleja contra a nação de Israel. Meu amigo pastor Cláudio Calais, irmã Samara, meu amigo irmão Silas, irmã Fabiana Nonato, escute isso aqui por gentileza. Então existem algumas lições que nós vamos aprender aqui concernente a esta peleja. Existem algumas batalhas aqui, irmão Jorge Luiz, que nós vamos aprender aqui concernente a esta batalha, esta peleja, de que quando Ameleque desce contra a nação de Israel no vale ou no deserto do descanso. A primeira lição que nós vamos aprender aqui, a primeira verdade que nós vamos aprender aqui, do capítulo 17, versículo de número 8, se você quiser anotar aí, anote por gentileza. Não espere paz do lugar do descanso, o inimigo sabe o endereço. Vou repetir. Não espere paz, meu amigo Léo, no lugar de descanso, se o inimigo sabe o endereço, irmão Márcio. Não aguarde descanso. Não aguarde paz no lugar do descanso, se o inimigo, se o adversário, pastor Cláudio, conhece o endereço. A nação de Israel está descansando, esperando ter paz, não entendendo eles que o inimigo sabe o endereço. Não é eu que estou dizendo, é o texto que diz. Então veio Ameleque
e pelejou contra Israel em Refidim. Anote, Refidim é um endereço, Refidim é um lugar. Você está entendendo? O inimigo sabe do lugar do descanso. O inimigo sabe o lugar da paz. O inimigo sabe que aonde você está é o lugar onde você está repousando para descansar das batalhas outroras árduas. Então anote isso aí, por gentileza, e não esqueça, tá? Fiquem alerta. O inimigo sabe o lugar do teu descanso. O inimigo sabe o lugar da tua paz. O inimigo sabe aonde você para por alguns instantes, irmão Joabe, e reclina sua cabeça, irmão Mateus. Irmã Samara, o inimigo sabe o lugar, ele sabe o endereço aonde você busca a sua paz. Então o Senhor está falando contigo nesse exato momento aqui, porque o deserto de Refidim é paradoxal. O nome é lugar de descanso, mas você percebe que não há descanso. Então não aguarde descanso, ou não aguarde paz, perdão, no lugar do descanso, o inimigo sabe o endereço. Eu vou te dar aqui três motivos porque veio Aimeleque e pelejou contra Israel em Refidim. Se você quiser anotar aí, é bom você anotar para você não esquecer, porque nós estamos em batalha diária, nós estamos em batalha constante. O diabo não é onisciente, mas o diabo tem poder de percepção. O diabo não precisa que você abra a boca e fale o que você vai fazer. Ele não lê o teu pensamento, mas ele lê a tua atitude, ele lê a tua postura. O inimigo não é bobo, ele sabe o lugar do teu descanso, irmão Tiago, meu xará, meu amigo irmão Danilo, irmão Mateus. O Satanás sabe o lugar do seu descanso, do teu repouso. Eu vou te dar o texto, então, 3 motivos pelo qual Aimeleque veio ao lugar do descanso. Lembrando vocês que é uma série. Lembrando vocês que é um estudo. Então vai anotando para vocês não perder. Ok? Para vocês aí similar mais pão dessa série, vai anotando e vai pegando aí o que você acha importante. Eu vou te dar 3 motivos pelo qual ou porquê Ameleque veio no lugar do descanso. Primeiro, Ameleque sabia disso. Primeiro, Ameleque sabia que ninguém chega no lugar do descanso descansado. Vou repetir. Ameleque sabia que ninguém chega no lugar do descanso descansado. Ninguém. Não, você não chega para descansar porque você está descansado. Você chega no lugar do descanso porque você já está cansado. O inimigo, ele quer limitar o máximo do seu descanso porque sabe que o seu desgaste dos outros desertos pode promover o sucesso dele. Isso aqui é muito forte, meu irmão. Glória ao nome de Deus. Anota porque Deus está falando com você. Eu vou repetir. O inimigo quer limitar o máximo do seu descanso porque sabe que os seus desgastes dos outros desertos pode promover o sucesso dele. Esta é a verdade. O inimigo sabe que você está vindo, irmão Cleibson, de uma sequência de batalhas. O inimigo sabe que você está vindo de uma peregrinação no deserto. E deserto cansa. Deserto desgasta. Deserto machuca. Deserto, ele fere a nossa estrutura, a nossa estabilidade. Porque no deserto você não tem muitos recursos. Então o inimigo está entendendo, está compreendendo que ele pode triunfar sobre a nação de Israel. Porque sabe que a nação de Israel está vindo de outros desertos. A segunda verdade que nós aprendemos aqui é que Aimeleque sabe que Refidim pode ser lugar de descanso, mas é limitado de pão e água. Refidim pode ser o lugar de descanso, mas ele é limitado de pão e água. Essa é a visão de Aimeleque. O inimigo sabe que no deserto, descanso não é sinônimo de força, mas sinônimo de força no deserto é pão e água. Vou repetir. Descanso no deserto não é sinônimo de força. Força se tem
se obtém através do pão e da água. Você está entendendo o que Deus está falando? Nesse deserto você não pode ficar sem pão. Nesse deserto você não pode ficar sem água. Tem gente que está deitando, está descansando e pensando que está forte. Mas Deus está falando, meu querido irmão Cleibson, que no deserto, irmã Cálita, meu irmão Francisco, o seu descanso não é sinônimo que você está forte. Você pode ser surpreendido que quando você levantar para a batalha, você cai. Você tem descanso, mas a sua estrutura está fraca. Você tem descanso, mas a sua estrutura não está pronta. A visão de Ameleque é essa. Eles estão descansando, mas não tem pão. Eles estão descansando, mas estão limitados de água. A terceira verdade que nós vamos aprender aqui nesse texto é que Ameleque entende o que, pastor? Uma nação forjada no deserto é limitada de armas. É por isso que ele vem para a batalha. Ele sabe. E lembrando os irmãos que se ele é oriundo da genealogia de Esaú, a genealogia de Esaú é genealogia de guerreiros. Esaú era o quê? Poderoso caçador. Esses homens são homens de batalha, são homens de guerra, conhecem estratégia. A paz do Senhor, Deus abençoe, irmã Patrícia, Deus abençoe. O exército que eles vão se lidar com ele é um exército que conhece de guerra, que conhece de campo, que conhece de batalha. Então escute isso aqui, por gentileza. A visão de Ameleque é essa. Uma nação forjada no deserto é limitada de armas. Ameleque sabia que no deserto ninguém forja espada, porque o deserto é limitado de metal. Ele sabia que no deserto ninguém forja armadura, porque o deserto é limitado de couro, de gados. Porque geralmente naquela época, os escudos, ou as armaduras, melhor dizendo, era feito de couro, de pele de animal. O couro curtido, ressecado, era utilizado como uma armadura para proteger o povo. Ameleque sabe que no deserto o povo não tem como forjar escudo, porque o deserto é limitado de madeira. Então escute o que Deus está falando aqui esta manhã. O inimigo conhece o endereço. O inimigo sabe do lugar do teu descanso. E quando ele vem para o lugar do descanso, ele já vem com essa mentalidade. Ele já vem com essa ideia na cabeça. Que ninguém chega no lugar do descanso descansado. Eu estou falando para alguém aqui agora que o Espírito de Deus está me dizendo: você já veio de desertos e desertos, e você agora está tendo uma expectativa de descanso, e o Senhor está dizendo: fica em alerta, porque o inimigo sabe o endereço. Fica em prontidão, porque o inimigo conhece o teu endereço. Ele sabe o endereço, ele conhece o lugar do descanso. Eu quero que você fique atento, porque eu não vou demorar muito. Nós é 1 hora no máximo de live, meu irmão Guilherme. Então escute isso aqui. Minha irmã Keita Silva, escute isso. Nós aprendemos também no texto 3 verdades que Ameleque não sabia. Anota aí. 3 verdades que Ameleque não sabia. 3 verdades que Ameleque não sabia. A primeira verdade que Ameleque não sabia é que quando ele veio
disse Moisés para Josué: sai. Vou repetir isso aqui para você anotar. O que Amaleque não sabia é que quando ele veio para pelejar contra Israel, disse Moisés para Josué: sai. Sai e peleja contra ele. Sai e peleja contra ele. O inimigo está vindo para o lugar do descanso. O inimigo está vindo porque sabe o endereço do descanso. Moisés entrou em Mangláucia e disse assim para ele: sai e vai batalhar contra o inimigo. O que é que Moisés está ensinando para nós aqui? Não espere o inimigo chegar no lugar do descanso para você tomar uma atitude. Vou repetir, não espere o inimigo chegar no lugar do descanso para você tomar uma atitude. Encurta o caminho do inimigo. Não seja surpreendido, surpreenda você. Oh, glória. Irmão, glória a Deus. Oh, louvado é o nome do Deus que fez os céus e a terra. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aqui esta manhã. Oh, glória. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui esta manhã. Não espere o inimigo chegar no lugar do descanso para você tomar uma atitude. Deus está dizendo: reaja. Deus está dizendo: não permita o inimigo chegar no endereço do teu descanso. Não permita o inimigo chegar no endereço da tua paz. Não permita. O Senhor está dizendo: encurta o caminho. Surpreenda você. Não seja surpreendido. Não permite que o inimigo chegue no endereço da tua paz. Você está entendendo? Vai deixar o inimigo chegar e arrebentar com o teu casamento? Vai deixar o inimigo entrar e arrebentar com o teu ministério? Vai deixar o inimigo entrar e arrebentar com seus filhos, arrebentar com a sua família? Deus está falando com alguém aqui essa manhã. Pastor Tiago, o Senhor mesmo falou que nós viemos de várias batalhas. Sim, eu falei que você veio de várias batalhas, mas eu não falei que nesse campo agora, nesse momento, nesse deserto, é lugar de descansar. Ainda que a expressão do original é descanso, a realidade é essa. O Senhor está dizendo: levanta-te e luta com o resto de força que você tem. Pastor, mas eu estou fraco. Sim, é quando você está fraco que Deus te faz forte. Deus está dizendo: levanta para defender a tua família. Tenha coragem, vai, avante. Vai esperar o inimigo chegar para arrebentar? Tem pessoas que tomam atitude só depois que o inimigo chega. E quando o inimigo chega, não adianta mais, irmão. Já não dá tempo mais. Às vezes não tem como nem recuperar. O Senhor está falando contigo. Se o inimigo está vindo, levanta você. Se o inimigo está vindo, sai você. O inimigo não está esperando você orar. O inimigo não está esperando você consagrar. O inimigo não está esperando você jejuar. O inimigo não está esperando você ler. O inimigo não está esperando você profetizar. Então Deus está dizendo, ele olha para você e entende, ela está cansada, ele está cansado, ele não vai reagir, ele não vai tomar nenhuma decisão, ela não vai tomar nenhuma decisão, mas Deus está falando com alguém aqui. Pode ir, porque na fraqueza eu te faço forte. O Senhor está dizendo: pode ir, que o inimigo vai ter que entender que se ele abrir um caminho contra a tua vida, ele vai ter que abrir 7 caminhos para fugir da tua presença, porque o Deus que quebra arco e corta lança está indo contigo nesta guerra, porque o Deus que nesta madrugada, nesta live, que está falando contigo aqui agora, está dizendo: fique sossegado, vai em paz, porque eu estou indo na tua frente, eu sou com você nesse campo de batalha. 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Vai, não espere o inimigo chegar no lugar da tua paz. Não espere o adversário chegar no lugar do teu descanso. Ninguém vai tirar o sossego do teu casamento. Ninguém vai tirar o sossego do teu ministério. Ninguém vai tirar o sossego da tua casa, dos teus sonhos. Ninguém vai. Porque Deus está falando com alguém aqui agora. Você vai se posicionar a partir de hoje. Você vai pegar o inimigo de surpresa e você não será surpreendido. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Amém, Vaguinho? Tome atitude hoje. Não espere ele vir, surpreenda você primeiro.
Surpreenda. Levanta a tua cabeça. Comece a marchar. Proteja o teu lugar de paz. Proteja o teu lugar de descanso. Meu irmão Wellington, Deus está nos convidando hoje, Edinaldo, a não esperar o inimigo chegar. Vai, não seja surpreendido por ele. Surpreenda o inimigo primeiro. Então a primeira coisa que Aimeleque não sabia, ou a primeira verdade que Aimeleque não sabia, ele não sabia que Josué saiu, irmão Vitor, para a batalha, para guerrear contra ele. Se ele pensou que ele ia pegar de surpresa, ele vai ser pegue de surpresa. Segunda verdade que nós aprendemos aqui é que Ameleque não sabia que o que sustenta Israel não vinha de baixo, vinha de cima. Lembra? A visão de Ameleque é: eles estão na terra do descanso, mas não tem pão e nem água. Eles estão na terra do descanso, mas não tem pão e não tem água. Só que uma coisa que ele não sabia, porque ele andava pela vista e não pela fé, Ameleque não sabia que o que sustentava a nação de Israel não vinha de baixo. Missionária Ingrid, o que sustentava a nação de Israel, pastor William, vinha de cima. Minha amiga Aline, não é o que vinha de baixo, é o que vinha de cima. Versículo de número 4 do capítulo 16, o Senhor falou com Moisés: e farei chover, Anil, e farei chover pão do céu, de cima. O Senhor falou com Moisés: Moisés, eu vou levantar as cordonizes, e elas vão cair no território da nação de Israel. Palavra de Deus, a direção veio de cima. O Senhor falou com Moisés: toca na rocha, e ela vai sair água. Palavra de Deus, algo que vem de cima. A estrutura da nação de Israel não estava baseada no contexto horizontal. A estrutura que dava força, sustentabilidade para a nação de Israel caminhar, para a nação de Israel andar, para a nação de Israel prosseguir, não está na visão horizontal, ela vem da vertical. Deus está falando com você nesta manhã, o inimigo não está entendendo nada. Você só está de pé neste deserto lutando ainda, não é porque você é forte. Você só está de pé neste deserto lutando ainda, não é porque você é bom. Você só está de pé lutando nesse deserto porque as suas estratégias são boas. O segredo da tua estrutura inabalável nesse deserto está no teu sustento. E o seu sustento não vem de baixo. O seu sustento vem de cima. O seu sustento vem do alto. O seu sustento vem de Deus. É por isso que você está de pé. Exatamente isso, meu irmão Alisson. Escuta o que Deus está falando aqui esta manhã com alguém. Ninguém entende o teu segredo, porque está todo mundo dizendo como ela está conseguindo ficar de pé. Como ele está ficando de pé diante de tanta pedrada, diante de tanta calúnia, diante de tanta perseguição. É a enfermidade que bate na porta, é o desalento, é o desemprego, é os problemas famílios. Como é que ela consegue ficar de pé? Eles não entendem que o que te dá estrutura não vem de baixo. Eles não entendem o que te dá estrutura vem de cima. É a graça dele, missionária Ingrid. É a graça dele que te mantém. É o alimento provido do céu. É a água provida do céu. É o pão que Deus libera para as nossas vidas. É o que te dá estrutura para caminhar. Escute isso aqui, por gentileza. O deserto desgasta o nosso semblante. O deserto desgasta a nossa estrutura epitelial, a nossa estrutura carnal. E geralmente quem está olhando para você nesse deserto está dizendo: olha a cara dela de desgastada. Olha a cara dele de desgastado, pastor Alice Ferreira. Olha como é que ele está, olha como é que não vai aguentar caminhar, mas ele não está entendendo. A carcaça exterior está abalada, está ferida, está machucada. Mas a interna, a interior, está mais forte do que nunca. Vou repetir. Está mais forte do que nunca. Porque mais poderoso em tua vida não é o que o deserto faz contigo. Mais poderoso na sua vida é o que o pão que desce do alto para a tua vida. A água que sacia a tua alma.
te dá estrutura para você caminhar, prosseguir, não se abalar no meio deste deserto. Oh, glória ao nome do Deus que fez os céus e a terra. O que está te dando estrutura não é o que é de baixo. O que está te dando estrutura é o que vem de cima. O que te dá estrutura é o que vem do alto. Deus está falando esta manhã. Você vai surpreender o teu inimigo neste deserto. Você vai surpreender o teu inimigo nesta batalha. Deus está dizendo para alguém aqui esta manhã: o teu homem exterior parece não estar pronto, mas o teu homem interior está pronto. O apóstolo Paulo disse que ele vivia em uma batalha entre o homem interno e o homem externo. O apóstolo Paulo um dia ele disse: olha, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo está dizendo, pastor Tarek Barbosa, um grande expositor da palavra, o apóstolo Paulo está dizendo: o meu homem exterior nunca está pronto, mas agora o meu homem interior está pronto, porque já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. O apóstolo Paulo está dizendo: o meu pensamento é de Cristo, as minhas atitudes é de Cristo, o meu olhar é de Cristo, o meu falar é de Cristo, as minhas atitudes, irmãos Lucas Almeida, é de Cristo. Irmã Cálita, ele está dizendo: agora não é mais eu, a estrutura externa já não é mais dominante. Dominante é a interna. Você está entendendo o que Deus está falando contigo nesta manhã? Cada passo que você dá nesse deserto não é estrutura externa, é a estrutura interna. Cada vez que você guerreia nesse deserto, não é estrutura externa, é estrutura interna. Não estamos falando daquilo que está no exterior, estamos falando daquilo que você recebe no teu interior. Alimento, força, água para você caminhar neste deserto. É isso que te dá força. É isso que ninguém está entendendo contigo no meio desse deserto. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. A segunda verdade que nós aprendemos dentro desse texto, que Aimeleque não sabia. Irmão, pega tudo, porque é rápido, é o máximo 1 hora de live. Já está dando 1 hora. Pega isso aqui. A segunda verdade que nós aprendemos dentro desse texto, ou a terceira, melhor dizendo, que Aimeleque não sabia, é que quem foi forjado no deserto não escolhe armas para lutar. Vou repetir. A terceira coisa que Aimeleque não... Isso aqui é importante, eu quero que você anota aí. A terceira coisa que Aimeleque não sabia é que quem é forjado no deserto não escolhe armas para lutar. Ele se adapta. Ele luta com o que tem. Oh, de lavastenai. Remonte nefaste herbia. Glória a Deus. Meu amigo irmão Marcos, grande pregador do Evangelho. Quem é forjado no deserto não escolhe armas para lutar. Quem é forjado no deserto, ele se adapta. Lembra? A visão de Aimeleque é esta. No deserto que eles estão enfrentando, eles estão passando por ele, eles não têm arma. Por quê? Porque o deserto é escasso de metal, então não dá para fazer armas, não dá para fazer espada para lutar. Na visão dele, eles não podem fazer e nem forjar escudo, porque o deserto é limitado. Limitado de quê, pastor? O deserto é limitado de madeira. No deserto eles não podem fazer armadura, porque na visão de Aimeleque eles são limitados de gado. E se utilizava de couros de gado para poder fazer as suas armaduras. Nós estamos falando, meu amigo irmão Marcos Pablo, da série os 7 desertos que a nação de Israel passou antes de chegar na terra de Canaã. Nós estamos já no 4º deserto. Estamos falando do capítulo 17 de Êxodo, a partir do versículo de número 8. Você está entendendo, meu querido irmão? Na visão da Aimeleque, eles estavam limitados, só que ele não está entendendo o quê? Ele não está entendendo algo. É que quem é forjado no deserto, ele não escolhe armas para lutar. Quem é forjado no deserto, luta com o que tem. Oh, eu estou sentindo Deus aqui. Aleluia. O Espírito Santo está falando com alguém. A pergunta nesta manhã, nesta live matutina é: o que você tem?
que você tem para lutar? O que você tem para lutar? Cada um tem o seu deserto. O que você tem para lutar? O Espírito Santo de Deus está falando: não desespere, não apavore, não se preocupe, luta com o que você tem. Você pode não ter muitos recursos, mas o Senhor está dizendo: eu sou contigo, vai e luta com o que você tem. O segredo não é o que está na tua mão, o segredo é o que está por detrás. Oh glória! Oramas, temanto, obenei, fanai. Aleluia! O Senhor está falando com alguém aqui esta manhã. Luta com o que você tem. O que você tem, meu irmão? O que é que você tem? Olha aqui para mim, por gentileza. Olhe para mim agora. Pare de anotar e olhe para mim. Noé tinha arca. Abraão tinha a fé. Moisés tinha o cajado. Telamante, uragalassu, benei, fanai. José tinha apenas um sonho. Sansão, apenas uma queixada. Elias tinha autoridade e Eliseu tinha a capa. A viúva de Serepta, ela tinha um resto de farinha e um pouco de azeite na botija. A viúva do azeite tinha apenas um pouco de azeite na sua botija. Daniel tinha apenas 3 amigos. Na prisão, Paulo e Silas tinham apenas o louvor. Dorcas tinha apenas uma agulha, mas o Senhor foi com eles. Mas eles não pararam, eles não desistiram, eles lutaram com o que eles tinham, eles guerrearam com o que eles tinham. O Senhor está falando contigo agora. O Senhor está falando contigo. Se você tem só o louvor, então vai só com o louvor. Se você tem a oração, então vai com a oração. Se você tem a lágrima, vai com a lágrima. Se você tem a palavra, vai com a palavra. Você tem que guerrear com o que você tem. O que você tem pode ser pouco, mas não é sinônimo de derrota. O que você tem pode ser pouco, mas não é sinônimo de fracasso. Luta com o pouco que você tem, que Deus vai te honrar. Eu já vi pessoas vencerem grandes batalhas com o que tem. Não dá tempo de você forjar espada no deserto, irmão. Não dá tempo de você forjar escudo no deserto. Não dá tempo de você forjar armadura no deserto. Deus está falando: usa a arma que você tem. Para de ficar rodando para um lado, rodando para o outro, buscando recurso, buscando a solução. Olha para as suas mãos, que vai ser com o que você tem nela que você vai lutar. Vai ser com o que você tem nela que você vai guerrear. Deus vai te fazer vencer. Deus vai te fazer você colocar o inimigo em surpresa, lutando com o que você tem, meu amigo Léo. É com o que você tem que você vai lutar. É com os poucos recursos. Deus não precisa de muito para você vencer uma batalha. Vou repetir. Deus não precisa de muito para você vencer uma guerra. Davi tinha apenas uma harpa e uma funda. Oh, glória! Aleluia! Deus está falando aqui esta manhã. Se você está escolhendo armas no meio do deserto para lutar, com medo de não vencer por causa da quantidade dos inimigos, é porque você não conhece o tamanho do Deus que você tem, o tamanho do Deus que você serve. Você está entendendo o que Deus está falando? O que mais me dói é que tem gente carregando credencial de crente, tem gente carregando título de pastor, título de pregador, tipo de missionário, título de profeta, mas quando está no meio do deserto, sabendo que o inimigo está vindo e conhece o endereço do descanso, o endereço da paz, ele se apavora, ele fica preocupado, dando tiro na linguagem popular para tudo quanto é lado. Irmão, preste atenção no que Deus está falando aqui. Se você se apavora diante dessas situações, porque não está vendo tanto recurso no deserto, é porque você esqueceu de olhar para a sua mão. Olha para a sua mão, porque vai ser com pouco que você tem que Deus vai guerrear. Se você está apavorado com isso, Deus está dizendo: você não conhece quem eu sou. Você está limitando o tamanho do Deus que você tem. Deus está dizendo esta
nessa noite, o que você tem na sua mão pode ser pequeno, o recurso pode ser pouco, mas eu estou dizendo que quem está contigo é aquele que agora está sentado no globo terrestre, e que quando ele balança os seus pés, as nuvens se dissipam, ele nos vê como gafanhotos sobre a face da terra. Aquele que está contigo, a Bíblia diz que as águas da terra na palma da mão dele é como se fosse, pastor Hudson, grande expositor da palavra, é como se fosse uma gota de água. O Senhor está falando com alguém aqui esta manhã. Os teus recursos podem ser poucos e limitados, mas o Deus que você serve é uma fonte inesgotável. O Deus que você serve é Deus de recurso. O Deus que você serve é grande, é poderoso para te ajudar a surpreender o inimigo no campo de batalha. É uma preparação, é uma faculdade de Jeová ao deserto, exatamente. Anota que Deus vai te dando. A terceira lição que nós aprendemos aqui é o que, pastor Tiago? É que Josué decidiu ouvir a ordem de Moisés e ir para a batalha, ir pelejar contra Ameleque. É por quê? É porque Josué saiu para pelejar. E com ele, Josué saiu para pelejar, pastora Dani. E com ele, a batalha começou no nível de baixo, mas Moisés levou para o nível de cima. Oh, glória! Anote isso aí. Por que Josué saiu para pelejar? É porque Josué sabia que com ele a batalha começaria no nível de baixo, mas ele sabia que Moisés iria levar para o nível de cima. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é simples, mas é profundo. Ele não é bobo, ele está dizendo, eu sei que essa batalha vai começar no nível de baixo, mas ela vai terminar no nível de cima. O Senhor está falando com alguém aqui. Eu estou falando para pessoas espirituais, não para pessoas carnais. Versículo de número 9, anota. Moisés subiu para o cume do alteiro para orar. Se você tiver que sair para batalhar, se você tiver que sair para guerrear, se você tiver que sair para pelejar, então por gentileza, só guerreia, só batalha, se você levar esta batalha para o nível de cima. Porque se você permanecer com esta guerra no nível de baixo, vai dar ruim. Se você permanecer com esta batalha no nível de baixo, vai dar escândalo. Se você continuar com esta batalha no nível de baixo, você está se rebaixando. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Leve esta batalha para o nível de cima. Leve esta guerra para o nível de cima. Como é que é? Vai continuar guerreando no braço a braço? Vai continuar batendo boca? Será que você não está entendendo que o carnal não entende o que é espiritual? Ele não vai entender o seu posicionamento. Ele é carnal. Ela é carnal. Tem gente perdendo o casamento porque está batalhando no nível de baixo. Tem gente perdendo o ministério porque está trabalhando no nível de baixo. E o que mais me deixa triste é crente com 10 anos de evangelho, com visão de galinha, com visão de minhoca. Deus está falando esta manhã, tu é águia, crente. A águia não guerreia no terreno de baixo. Águia, ela guerreia no ambiente de cima. O Senhor está falando, já está na hora de você tirar esta batalha do nível de baixo. Sobe para o nível de cima, vai para a oração. O lugar mais alto que você pode alcançar e vencer esta batalha é dobrando o joelho. Quando você dobra o joelho, você está subindo de nível. Quando você bate boca, quando você tenta resolver com o braço da carne, você está no nível de baixo. Crente não pode se rebaixar. Crente leva as batalhas para o nível de cima. Leve essa guerra para o nível de cima. É por isso que ele não te respeita como mulher de Deus. É por isso que ele não te respeita como homem de Deus. É porque toda vez que você resolve isso, você quer resolver aqui, ó, na face a face, no boca a boca, no fala a fala. O Senhor está dizendo, já está na hora de você entrar para dentro do teu quarto, vai jejuar, vai orar, vai consagrar a tua vida.
Para de guerrear no nível de baixo. Para de guerrear no nível de baixo. As batalhas que Jesus venceu foram todas levadas para o nível de cima. Depois de ter orado, ele veio e caminhou por cima das águas. Depois de ter jejuado e consagrado, ele venceu a batalha em Mateus capítulo 4, a guerra que ele enfrentou com o inimigo, 40 dias jejuando, 40 dias orando. Isso mesmo, pastora Dani. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Coríntios capítulo 10, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. É necessário maturidade, pastor Alisson, e entender que existem batalhas que você só vence ela no nível de cima. Josué está dizendo, eu vou batalhar, Moisés, eu vou para esta guerra. Eu só vou para esta guerra porque eu sei que você vai levar ela para o nível de cima. Porque se você não levá-la para um nível de cima, com poucos recursos que nós temos, nós vamos morrer no campo de batalha. Tem gente que sabe que está num deserto, está numa luta danada. Tem gente que sabe que os seus recursos são limitados e ainda quer batalhar no terreno de baixo. Quer batalhar no campo de baixo. Quer batalhar no nível de baixo. Deus está falando, não é os teus recursos, meu irmão, não é. É o que está por detrás de você. Tá entendendo, Tiago Santos? Tá entendendo, minha irmã Adriana? Tá entendendo, irmão Alegres? Não é. O Senhor está dizendo, não é os teus recursos, é o que está por detrás de você. Corre para a oração, corre para a consagração e leva mais rápido esta batalha para o nível de cima. E você não vai ver se você não vence essa guerra. Você vai ver se você não consegue vencer esta peleja. Moisés está dizendo aqui, pode ir tranquilo, Josué. Vai sossegado. Porque a batalha que você vai guerrear não vai ficar no nível de baixo. Ela vai subir para o nível de cima. Lá na tua igreja, lá no teu ministério, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, o Espírito de Deus manda te dizer agora, tire esta batalha do campo terreno e leve esta batalha para o campo espiritual. Deus está falando com alguém aqui. A terceira verdade que nós vamos aprender aqui, ou a terceira verdade nessa lição que nós aprendemos aqui, é o que, pastor? É que mãos levantadas têm o poder de sustentar alguém na guerra. Oh, glória! Mãos levantadas têm o poder de sustentar alguém na batalha. Mãos levantadas têm o poder de sustentar alguém no campo de guerra. Mãos levantadas não é apenas sinal de rendição. Mãos levantadas é sinal de sustentabilidade. Oh, glória! Mãos levantadas aqui, vou utilizar aqui da hermenêutica, de uma interpretação exegética, para você entender que mãos levantadas é sinal de postura. O que Deus está dizendo, olha o versículo de número 11 aqui, ó. Eu vou ler porque é Bíblia, né? Tem que ser Bíblia, tem que ser Bíblia. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava a sua mão, Aimeleque prevalecia. Quando ele abaixava a sua mão, o povo perdia, mas quando ele abaixava a sua mão, Aimeleque vencia. Se ele está de mão levantada, o povo vence. Se ele abaixa a mão, Aimeleque prevalece. O Senhor está falando aqui esta manhã com alguém. Oh, glória a Deus. Mantenha a guarda e não abaixe. Vou repetir. Mantenha a guarda e não abaixe, porque senão sua família, seu casamento, seu ministério vai desmoronar. Vai desmoronar. Pastor, vai doer, tá difícil, tá complicado. E não estou falando apenas no sentido aqui literal. Estou falando no sentido espiritual. Mantenha mãos levantadas, o que é isso? Não abaixe a guarda momento nenhum. Não abaixe a guarda hora nenhuma. Você está entendendo o que Deus está falando?
Você parou para perceber que quando você está com a tua guarda em postura, quando você não para de orar, quando você continua insistindo na oração, continua insistindo no clamor, na busca, parou para perceber que as coisas começam a se ajeitar? Parece que há um momento que tudo vai desabar, vai tudo desmoronar, há um vendaval, há um redemoinho, há uma dificuldade tremenda embolando uma na outra. Aí de repente as coisas vão se apaziguando, de repente as coisas vão estruturando, aí você até corre na igreja para dar o testemunho: irmãos, estava assim assado, agora Deus abençoou, as coisas se aplainaram, as coisas melhoraram. Aí de repente é tipo um efeito dominó, começa a desmoronar um atrás do outro. Sabe por quê? É porque você abaixou a guarda. Orai sem cessar, orai sem cessar, não abaixe a guarda. Como assim, pastor Tiago? Tá ruim? Ore. Tá melhorando? Ore. Tá complicado? Ore. Estabilizou? Continue orando. Ficou melhor? Continue orando. É só vitória? Continue orando. Tá muito bom? Ore mais ainda. Não abaixe a guarda. Mãos levantadas é sinal de sustentabilidade. Não é porque tudo estabilizou, não é porque tudo se acertou que você para de orar, irmão. Não é porque as coisas estão dando certo que você para de orar. Tem crente que não está entendendo o mistério. Quando o negócio começa a melhorar, ele para. Quando começa a ficar bom, ele para de orar. Quando o casamento começa a estabilizar, ele para de orar. Quando os filhos começam a vir para a presença dele, ele para de orar. Entendeu, pastora Dani? Não podemos parar de orar, principalmente nós que somos linha de frente. Eu não, né? Sou apenas um pregador. Mas a senhora, o pastor Mauro, sempre está fazendo um trabalho, um evento. Sou pastor. Nós não podemos parar de orar hora nenhuma. Não podemos parar de orar momento algum. Pastor Tiago, eu tenho que orar, irmão. Escute uma coisa aqui, por gentileza. Oração não tem poder de manipular Deus. Oração não manipula Deus. Oração só abre acesso, abre portas daquilo que Deus já tem preparado para você. Não caia na zona de conforto, exatamente, não é palavras minhas, do irmão Vitor. Não deixe-se cair na zona de conforto. Ore mais. Ore mais. Ore mais. Moisés é um líder. Moisés é um líder. E Moisés está dizendo, ele está mostrando para nós aqui, liderança. Se vocês baixarem a retaguarda, liderança, se vocês baixarem a postura, o povo perece, o povo morre. Não abaixa a guarda. Na tua casa não abaixa a guarda. No teu casamento não abaixa a guarda. Não abaixa a guarda. A oração é a ponte, é a alavanca, é o caminho, é o acesso. Oh, glória! Você não ora para Deus te dar vitória, você ora porque Ele já deu a vitória. Você não está entendendo? A vitória já é garantida, mas é você que não orou. Você não ora para Deus te dar vitória. Você ora porque Ele já deu a vitória. Escute isso aqui, por gentileza, para me encerrar. Anote aí. Eles vão vencer a batalha. Agora, olha aqui. Olha aqui. Olha o que o poder da oração faz. Olha o que o poder da oração faz. Versículo de número 13 do capítulo 17, porque aqui é só Bíblia. Se quiser me acompanhar, é só Bíblia. Irmão, tem gente que pensa que eu sou ranzinzo concernente a profeta e a profetizar. Está enganado, eu sou profeta. Se Deus me dá um nome aqui agora, eu falo. Se Deus me revelar, que eu acho que não é prioridade dele, revelar um CPF, uma identidade, eu falo. Eu falo. Se Deus me revelar um problema oculto de alguém aqui agora, eu entrego. Não tem problema nenhum contra profetizar. Mas a minha prioridade, a prioridade dos céus, eu tenho certeza, e a prioridade de Deus aqui é palavra. A maior revelação está na Bíblia. Porque uma profecia passa, mas a palavra sustenta para a eternidade.
do que dá sustento para a eternidade é a palavra de Deus. É ela que dá sustento. A palavra ainda é o caminho, a palavra ainda é a chave. Versículo de número 13 do capítulo 17. E assim Josué desfez Ameleque e o seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés, versículo 14, escreve isto aí para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué que eu totalmente irei riscar a memória da Ameleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar chamado o seu nome, o Senhor, chamando o seu nome de o Senhor é a minha bandeira. E disse, porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Ameleque de geração em geração. Pega isso aqui. Conclusão da oração, meu amigo Márcio. Conclusão do posicionamento de Josué e de Moisés. Vitória garantida. Agora anota aí, por gentileza, 3 lições do sucesso daquela batalha. 3 lições do sucesso daquela batalha. Estourei até o horário. 3 lições do sucesso daquela batalha. Primeira lição. Moisés intercedeu até o pôr do sol. Anote aí. Moisés intercedeu até o pôr do sol. Ore muito. Quando cansar, continue orando. Até quando não houver mais força em você, ore, continue orando, até Deus enviar Arão e Ur para te ajudar a continuar orando. Lembra? Quando os braços de Moisés cansou, quando esgotou a sua força, Deus mandou Arão e Ur para sustentar as mãos de Moisés estendida. Ore até as suas forças acabarem. E quando você falar, Senhor, eu não tenho mais força para orar, eu estou profetizando que Deus está enviando um Arão. Deus está enviando um Ur, que vai segurar nas suas mãos e vai dizer, conta comigo. Porque o sol ainda não se pôs. Aleluia. A noite ainda não chegou. Elemai, Choumedeva Nácia. Ore. Ore. Quer saber quando Deus está pronto para te ouvir? Quer saber? Então vou te dizer. É quando parece que ele não está te ouvindo. Sim, é quando parece que ele não está te ouvindo. Minha amiga Alina disse aqui, orai até te dar vontade de orar. Eu não sei se já aconteceu com alguém, mas aconteceu comigo muitas vezes. De eu orar, e eu falo, Deus não está me ouvindo. Deus não me ouve. O silêncio de Deus não significa que não significa que ele não está te ouvindo. Não confunda. O silêncio de Deus não significa que ele não está te ouvindo. Ana orou até não ter mais voz. Parecia que Deus não ouvia ela a ponto dela ser zombada pelo sacerdote ali. Parece que Deus não estava ouvindo. Mas Deus está te testando. Ore. Não pare de orar, irmão. Se tem uma geração que precisa de orar, é essa nossa geração.
Não pare de orar, não se engane. O caminho da oração é o método mais poderoso para um relacionamento com o Senhor. E vou dizer algo para alguém aqui que o Espírito Santo acabou de colocar no meu coração. Você não ora para receber triunfos. Você ora para ter comunhão com Deus. E a minha vitória, pastor, é consequência da tua intimidade com Deus. Vou repetir. Você não ora para receber milagre, vitórias e bênçãos. Interceder é diferente de orar. Como assim, pastor? Intercedo para alguém receber alguma coisa. Agora eu oro para mim ter comunhão com Deus. E quando eu oro para mim ter comunhão com Deus, vitórias e milagres são consequência. Então ore até você sentir vontade de orar. Deus vai levantar Arão. Eu profetizo que Deus vai levantar o seu marido para ser um Arão. Deus vai levantar o seu filho para ser o Ur na sua casa. Numa linguagem figurada, eu quero que você entenda, minha irmã, ou meu querido irmão, que Deus levanta a tua esposa para ser como um Arão, para ser como um Ur, alguém de oração, alguém que vai sustentar, vai te pegar pelos braços, vai dizer, não para que eu estou com você nesta batalha. Você não está sozinho nesse campo de batalha. Você não está sozinho neste campo de batalha. Não está. Ore. Segundo, Moisés levantou um altar no campo de batalha. Vou repetir. Moisés levantou um altar no campo de batalha. E toda vez que eu levanto um altar no campo de batalha, sim, irmã Rose Abreu, sim, oração, intimidade. Agora, toda vez que eu levanto um altar no campo de batalha, eu estou reconhecendo quem está comigo neste campo de batalha. Você está entendendo o que Deus está falando? Levanta um altar. Moisés levantou o altar e colocou o nome dele. O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Levanta um altar hoje, irmão. Vou repetir aqui. Levante um altar hoje. Um altar de reconhecimento de quem está lutando e batalhando contigo. Terceiro, reconheceu que só venceram porque carregavam uma bandeira. Que bandeira é essa? A bandeira Jeová Nissi. Vou repetir. Reconheceram porque sabiam que carregavam uma bandeira. Que bandeira é essa? Esta bandeira é Jeová Nissi. Moisés edificou um altar e chamou o nome. O Senhor é a minha bandeira. A bandeira é para identificar quem é o teu líder. A bandeira é para identificar que povo você faz parte. A bandeira é para identificar a sua identidade. Você está entendendo o que Deus está falando aqui esta manhã? Deus está dizendo, irmão, você carrega uma bandeira. Você tem uma bandeira. E a tua bandeira, meu querido irmão, a tua bandeira não é simplesmente a placa da sua igreja. A tua bandeira não é a bandeira do time de futebol que você torce. A tua bandeira se chama Jesus Cristo de Nazaré. Crave esta bandeira na terra do teu ministério. Crave essa bandeira na porta da tua casa. Crave essa bandeira na rua onde você mora. As pessoas precisam de saber, pastora Dani, pastor Cleito, qual é a
tua bandeira. Você tem uma bandeira, e esta bandeira se chama Jesus Cristo. Bandeira fala que você tem um lugar de limitação. Como assim? O inimigo tem que saber que existe um limite para ele entrar, um limite para ele chegar. A bandeira está dizendo: aqui tem um povo, aqui tem uma nação, aqui tem um Senhor deste povo, aqui tem um Senhor desta nação. Eu estou profetizando em nome de Jesus que o Senhor Deus é a bandeira do teu casamento, é a bandeira da tua família, é a bandeira do teu ministério, é a bandeira dos seus sonhos, é a bandeira dos teus projetos. Eu estou profetizando nesta manhã aqui: o Senhor Deus é a nossa bandeira. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado por ter compartilhado comigo esta live. Muito obrigado pelos pastores, amigos e colegas que dividiram este momento comigo, levantaram cedo. E eu sei que o dia de vocês é corrido, mas eu tenho certeza que esta palavra edificou a sua vida. Eu tenho certeza que esta palavra edificou a vida de muitas pessoas, direcionou muitas pessoas. Muito obrigado. Nós iremos voltar na próxima live. A próxima live nossa será na quinta-feira. E nós vamos retornar falando do deserto de Sinai. Vai ser muito forte. Tremendo o que Deus vai fazer. Nós vamos voltar falando do deserto de Sinai. Dos que adoram de perto e dos que adoram de longe. Oh, glória. Estou adiantando algumas coisas. Querido, por gentileza, compartilhe com o máximo de pessoas possível esta live. O máximo. Pastor, por que você não faz essa live um pouco mais tarde? Não posso te dizer porque eu faço. É um propósito que Deus colocou no meu coração. Talvez essa live não é para muitos. Alguém falou: pastor Tiago, o senhor já é uma pessoa conhecida e tal. Se o senhor mudar o horário, o senhor pode ter um número de visitantes maior. Irmão, não estou preocupado com o número de visitantes, não. Deus fala com quem está presente, não com quem está ausente. Eu estou preocupado com o propósito que Deus colocou no meu coração. E eu quero agradecer a todos vocês. Você que sai para trabalhar agora. Quero agradecer você que trabalhou ontem, levantou cedo para ouvir essa live. Você que tem seus afazeres ministerial, muito obrigado. Muito obrigado. Irmã Rosa Abreu, meu amigo Rafael. Muito obrigado a todos vocês. Eu quero fazer uma oração por você. Pai querido, eu quero te glorificar pela vida de todos que foram orientados pela tua palavra. Nós sabemos, ó Pai amado, que há momentos que os desertos da nossa vida são paradoxais. Os desertos parecem ser um ambiente de paz, mas somos atacados. Os nossos recursos são poucos. As nossas armas parecem ser poucas, mas nós sabemos quem está conosco. O Senhor é a nossa bandeira. Os nossos recursos não são terrenos, nossos recursos, eles são espirituais. Eu quero profetizar agora na vida de cada um pelo poder da palavra que foi ministrada. Eu profetizo agora recursos para a guerra. Eu profetizo que aonde tiver uma mãe, um pai, um pastor, uma pastora, um jovem, com as mãos estendidas, intercedendo, orando pelo casamento, pela casa, pela família, pelos irmãos, pelo sonho. Eu te peço, ó Pai querido, sustente-os neste campo de batalha. Pai amado, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu estou profetizando que esta manhã é uma manhã de resposta, é uma manhã de milagre. O inimigo não verá corpos estirados neste deserto, porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa solução. Não estamos vencendo porque somos bons, porque temos estratégia. Estamos vencendo porque nós sabemos que o que nos dá estrutura vem do alto, não é o que vem de baixo. Estamos vencendo porque nós sabemos que o altar que nós levantamos vale a pena, porque nós sabemos que este altar reconhece que o Senhor é a nossa bandeira. Eu abençoo a todos que participaram desta live, solucione problemas, que eles possam testemunhar da vitória, que a vida espiritual deles nunca mais seja a mesma, e que o milagre do Senhor acompanhe a todos, e que o seu nome seja glorificado em tudo que eles fizerem, para a glória do Senhor. Obrigado, queridos. Esse foi o nosso momento produzindo no reino, com a live matutina, os 7 desertos que Israel passou antes de chegar na terra da promessa.
Um forte abraço a todos vocês. Eu sou o pastor Tiago Nonato. Um beijo no coração e até a próxima live. Deus os abençoe.